Olá, o meu nome é Carlos Rodrigo e você está assistindo ao canal Contos e Representações. Hoje eu vou contar a história O Imortal Mortal, baseada no conto de Mary Shelley. Bom divertimento! A minha história começa lá no século XVI, na Europa. Com certeza vocês devem ter ouvido falar de Cornélio Agripa, famoso esotérico. Houve um boato de que um estudante dele havia convocado um demônio e o demônio acabou matando esse estudante. Se era verdade o boato ou não, todos os estudantes de Agripa deixaram ele e eu era um desses estudantes. Agripa depois, sem estudantes, teria muita dificuldade para fazer seus experimentos. Então ele foi ao meu encontro e ofereceu uma sacola de dinheiro para que eu voltasse a ser seu ajudante. Eu acabei recusando e fui ao encontro de Berta. Berta é minha amiga, minha vizinha de infância e a pessoa pelo qual eu me apaixonei por toda a vida. Quando éramos crianças, nossos pais eram vizinhos, porém o pai e a mãe de Berta acabaram morrendo devido a uma febre. Meus pais poderiam adotar ela, só que a senhora que morava num castelo próximo de nós, que não tinha filhos, ela teve muito interesse por adotar Berta e acabou adotando. Berta então começou a viver uma vida de luxos, mas ela não havia esquecido da amizade que tinha comigo, então nós sempre nos encontrávamos. Mesmo que a senhora a proibisse, ela encontrava alguma forma de me encontrar de maneira escondida. Quando eu contei a Berta que havia recusado a proposta de Agripa, ela ficou revoltada comigo porque ela tinha recebia muitas pressões sobre o status social que tinha e começou a questionar por que eu não tinha aceitado dinheiro e se eu tinha tido mais medo do diabo do que amor em relação a ela. Então eu acabei cedendo e acabei voltando a Agripa e aceitando a oferta dele. E então eu ajudei Agripa nos seus experimentos. Teve um dia que eu fiquei até as horas mais tarde com ele e trabalhando e eu não consegui encontrar a Berta no horário que tínhamos combinado. Então quando eu encontrei ela depois, ela estava muito brava comigo e jogou na minha cara que ela tinha muitos pretendentes que estavam interessados nela e que pediam a mão dela. Um dia na cidade eu vi que ela estava andando com um desses pretendentes e também a senhora que cuidava dela. E pareciam que olhavam para mim e me criticavam da forma com que falavam. Eu fiquei muito triste e chateado com Berta, porque eu ainda estava apaixonado por ela. Então, quando eu fui trabalhar com Agripa, esse rancor, essa raiva, essa vontade de me vingar de alguma forma de Berta, demonstrando talvez desinteresse por ela quando ela me visse, invadiu minha mente. Agripa estava preparando uma poção de cor rosa e havia muitos dias que ele estava trabalhando nessa poção e que ele estava muito cansado e com sono. Então, antes de se sentar numa cadeira lá perto e tirar um cochilo, ele me avisou para ficar de olho na poção. E quando a coloração se tornasse branca e começasse a soltar faíscas douradas, era para eu acordar ele. Mas me avisou que não era para beber a poção, porque era uma poção que curava o amor. Então ele acabou dormindo.
Enquanto eu olhava a poção, me vinha à mente os pensamentos em relação a Berta, meus sentimentos em relação a Berta, e pensei, nossa, como seria bom se eu tomasse uma poção que me tirasse o amor que eu sinto por Berta. E aí, nesse momento, eu vi que faíscas douradas estavam aparecendo na minha frente e eu tinha me descuidado de prestar atenção na poção. E, guiado pelos meus sentimentos e pensamentos, eu comecei a tomar a poção. Só que quando eu estava na metade do frasco, eu senti que a Agripa acordou e acabei soltando a poção. Então a Agripa viu a poção caída no chão, sem saber que eu havia bebido parte dela, e começou a brigar comigo, porque era um trabalho que ele tinha colocado muita energia e era resultado de vários anos de estudo. Aquela noite eu dormi, tive sonhos maravilhosos, eu me sentia muito em paz comigo mesmo e cheio de energia, alegria. No dia seguinte, quando eu fui para a cidade, tentando pôr em prática o meu plano, eu olhei para o castelo e vi que Berta me viu e estava muito contente em me ver. Então ela saiu correndo em minha direção, mas a senhora segurou ela e começou a ameaçá-la, dizendo que ia abandonar ela se ela não se casasse com o pretendente que ela havia escolhido para Berta. Então Berta desafiou ela e começou a correr em minha direção. Eu também corri em direção dela, e se antes eu teria medo de avançar perto do castelo devido à minha posição social, naquele momento não tive medo nenhum. Eu apenas fui ao encontro de Berta, cheio de coragem, e aí carreguei ela até minha casa. E eu e Berta nos casamos. Eu não fui mais estudante de Agripa depois desse episódio, mas eu continuei mantendo uma amizade com ele. Chegou um dia, vários anos depois, que Agripa estava prestes a falecer e me chamou ao seu encontro. Quando eu cheguei perto da cama de Agripa, ele me apontou para um frasco de coloração rosa. E ele me falou que se ele tivesse tomado aquela poção que eu derrubei há anos atrás, ele hoje estaria bem, mas que agora já era tarde demais. Então eu olhei para Agripa e perguntei, mas como uma poção que curou o amor pode te dar saúde? E aí Agripa me revelou que aquela poção curava o amor e todas as coisas, pois era um elixir da imortalidade. E nesse momento, a poção ficou branca e soltou faíscas douradas, e Agripa se levantou da cama e foi em direção à poção. Pegou o frasco, só que nesse momento a poção explodiu e Agripa caiu morto no chão. Eu não acreditava que pudesse realmente ser uma poção de imortalidade que havia bebido, e comecei a entrar em negação. Acreditava que talvez fosse um elixir que dava bastante vitalidade e energia, mas imortalidade é muito difícil. Só que os anos foram passando e eu não envelhecia. Berta se incomodava com a minha aparência, não está acompanhando a aparência dela, e começava a criticar, falando que como seria bom que eu tivesse cabelos brancos, né, em vez de manter a coloração castanha dos meus cabelos. Mas eu continuava jovem e os anos foram passando. Os nossos vizinhos começaram a dizer que eu era um enfeitiçado por forças ocultas e deixaram de comprar os produtos de nossa fazenda. Então eu tive que viajar bem longe para poder vender os produtos dela. Um dia, perturbada, Berta me começou a questionar sobre qual feitiço eu tinha feito para ficar jovem para sempre e pediu para que eu tirasse esse feitiço de mim. Senão eu poderia ser queimado como praticante de artes ocultas e ela podia ser apedrejada como minha cúmplice. Depois, ela, continuando assim,
perturbada, ela disse para que eu pelo menos enfeitiçasse ela para que ela ficasse jovem para sempre, que nem eu, ou senão ela ia me denunciar. E aí ela começou a chorar. E eu sabia que ela não ia me denunciar. Eu contei para ela tudo o que aconteceu com os mínimos detalhes em relação à poção que eu havia bebido de Agripa. E falei que não tinha nada que eu pudesse fazer. E falei para ela que eu sabia que ela não ia fazer nada contra mim, mas que eu ia deixar ela, porque aí os amigos iam voltar a conviver com ela, e com o dinheiro que nós tínhamos, que eu ia deixar com ela ia ter uma vida muito feliz. Então, nesse instante, ela correu aos meus braços e me abraçou e me beijou e falou que era para nós dois juntos fugirmos de lá. Então nós fomos até um vilarejo no oeste da França e continuamos vivendo lá. Berta continuava criticando a minha aparência e tinha esperança que um dia eu envelhecesse, mas eu não envelhecia. Então chegou um momento que ela ficou acamada e eu cuidei dela, e depois ela faleceu. Quando ela faleceu e eu enterrei ela, eu acabei chorando, porque ela era o único elo que eu tinha em relação à minha humanidade. Então passaram-se dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos. Eu não sei o que eu sou. Se eu bebi metade de uma poção da imortalidade, isso me torna um meio imortal? É possível pegar uma vida infinita e reduzir a metade? Quantos anos é metade de uma vida infinita? E confesso que tenho mais medo da morte conforme os anos passam. Esse tipo de ignorância sobre o meu destino me preocupa. Mas eu tomei uma decisão. Eu vou ir numa expedição arriscada e vou ver o que acontece comigo. Pode ser que eu encontre um descanso profundo nessa expedição e minha alma possa finalmente se sentir livre. Ou pode ser que eu retorne com vida, e aí meu nome ficará marcado para sempre na história dos homens. De qualquer forma, deixo esse relato aqui para honrar a minha história.